Êxodo capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Todos comigo, 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Deus. A palavra é do Senhor, inspirada pelo Senhor. Tu a falaste, Senhor, há séculos atrás, Senhor, ao coração de Moisés, Deus, ó Pai, e ao coração do teu povo. E, ó Deus, ó Pai, agora nós temos essa palavra maravilhosa diante de nós, que é a palavra do Senhor para o nosso coração. Então pedimos ao Senhor que, por meio da instrumentalidade do teu Espírito, ó Deus, nos fales a alma. E nos abençoe, Deus, ó Pai, por tua graça, por meio da tua palavra. Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nos colocamos nas tuas mãos, pedindo, Deus, ó Pai, que tu nos dês a bênção de conhecer-te mais. Fala conosco, Deus, e nos abençoa nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Hoje, amados irmãos, nossa denominação completa 165 anos. No dia 12 de agosto de 1859, descia na Baía de Guanabara o jovem pastor presbiteriano de 26 anos de idade, Ashbel Green Simonton. Com 8 anos no Brasil, Deus usou Simonton para pregar o evangelho em nosso país. Em 1862, ele organizou a nossa primeira igreja presbiteriana, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ele foi um instrumento de Deus também para despertar outros obreiros dos Estados Unidos. E recebemos aqui Alexander Blackford, cunhado dele, e o reverendo Francis Schneider e Chamberlain foram outros pioneiros daquele início da época de nossa igreja. E com 8 anos de ministério no Brasil, Simonton foi usado para plantar a primeira igreja. Com seus amigos, eles organizaram o nosso primeiro presbitério. No ano de 1865, eles ordenaram o primeiro pastor evangélico da América do Sul, o reverendo José Manuel da Conceição, que foi ex-padre aqui no estado de São Paulo. E, além disso, Simonton foi organizado para começar o nosso primeiro seminário, onde teve a primeira turma de alunos formados da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele escreveu também o primeiro jornal evangélico da América do Sul, a imprensa evangélica, que durou muitos anos. Depois de 8 anos de ministério, Simonton casou-se, viu sua esposa morrer, e vindo visitar sua filhinha na casa de sua irmã aqui em São Paulo, ele contraiu uma febre amarela e morreu aqui na nossa cidade, e aqui foi sepultado. Mas em 8 anos de ministério, Simonton teve um ministério abençoadíssimo, com muitas lutas espirituais.
e ele foi instrumento de Deus para plantar a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós louvamos a Deus porque o trabalho daquele servo não foi vão. A palavra tem se multiplicado no Brasil até o dia de hoje, como fruto do ministério daquele irmão que dedicou a sua vida para vir ao nosso país. Quando estava para vir ao Brasil, Simonton foi questionado por pessoas nos Estados Unidos porque ele já tinha se formado em pedagogia, era autodidata em direito, formado em teologia, foi convidado para ser pastor de uma grande igreja na cidade de Baltimore, e falaram para ele o que ele vinha fazer no Brasil, um país pobre, um país sem estrutura, a cidade do Rio de Janeiro não tinha nem saneamento básico ainda, e disseram para ele que era muito perigoso largar tudo que ele tinha na América para vir ao Brasil. E Simonton disse que o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro, quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro, quando você está no centro da vontade de Deus. E Simonton está certo, porque o lugar mais seguro pode se tornar o lugar mais perigoso quando você foge de realizar a vontade de Deus em sua vida. E Simonton ficou 8 anos no Brasil e teve um ministério tão frutífero. Naquela primeira turma de pastores que Simonton formou no Brasil, estava o reverendo Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa, que foi pastor no Brasil durante muitos anos, e quando ele já tinha mais do que 50 anos, ele foi usado por Deus para organizar essa igreja na qual você está. O primeiro pastor de nossa igreja, reverendo Modesto Carvalhosa, foi aluno de Simonton, lá no seminário inicial, na década de 1860. Então, esta igreja local é uma igreja abençoada pelo ministério de Simonton, porque o primeiro pastor que ele formou no seminário no Brasil foi o pastor que fundou a nossa igreja. Nós louvamos a Deus por esse testemunho tão maravilhoso. E pensando nessa data especial, que é aniversário da Igreja Presbiteriana, todos sabem que o logotipo de nossa igreja e de algumas igrejas presbiterianas ao redor do mundo é a sarça ardente. É o símbolo visível, né, da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana da Irlanda também tem o mesmo símbolo que a nossa. Algumas outras igrejas presbiterianas têm variações. Umas têm a cruz céltica com a sarça com a Bíblia, mas a IPB tem como seu símbolo a sarça ardente. E também a Igreja Presbiteriana da Irlanda, a mesma coisa. Pensando neste símbolo que é o símbolo da nossa igreja, eu falei, vou pregar no texto no qual aparece a sarça, né, que é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por isso, eu pensei em pregar para vocês nesse texto maravilhoso, no qual o nosso Deus se apresenta a nós, e eu coloquei como tema o Deus dos presbiterianos. Obviamente, irmãos, o Deus dos presbiterianos é o Deus de todos os cristãos, não se desesperem, viu? Mas, para chamar a sua atenção, eu coloquei esse tema, qual é o Deus ao qual a Igreja Presbiteriana adora? Quem é o Deus dos presbiterianos? E ao olharmos para este texto da palavra, a primeira verdade que o texto nos ensina é que o Deus ao qual nós adoramos é o Deus que se revela. O Deus de todos os cristãos, o Deus dos presbiterianos, é o Deus que se revela. Êxodo 3, 1 e 2. Vamos ler comigo, mesmo vocês assentados, todos juntos? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Você conhece a história de Moisés? Moisés nasce numa época em que os filhos de Israel estão sendo objeto de genocídio no exílio no Egito. Deus tinha profetizado a Abraão que a descendência dele passaria aproximadamente 400 anos no Egito. E quando o povo de Israel cresceu muito, apareceu um faraó que não conhecia a história de José. E ele começou a perseguir os judeus. Ele começou a perseguir o povo de Israel. E as parteiras
egípcias que atendiam as mulheres hebreias receberam a ordem do faraó de assassinarem os bebês. Mas elas temeram a Deus e elas não matavam os bebês. E faraó foi cobrar delas e elas disseram: as mulheres hebreias são muito saudáveis, quando a gente chega, os meninos já nasceram. Ele então ordenou ao povo do Egito que, quando visse uma mulher judia, uma mulher hebreia, com um bebê nos braços, se fosse menino, tinha que ser jogado no rio, no grande rio Nilo. A mãe de Moisés e o seu pai, tementes a Deus, quando Moisés, o terceiro filho deles, nasceu, eles o tiveram, o deixaram em casa alguns meses, depois prepararam uma cesta com betume e com asfalto e o deixaram no carriçal à beira do rio, e a sua irmã ficou vigiando. E quando a filha de Faraó veio tomar banho, ouviu o barulho do bebê chorando e mandou buscar para ver o que era e disse: esse bebê é dos hebreus. E a irmã de Moisés estava lá perto, como a gente fala lá em Minas Gerais, de butuca, olhando para ver o que ia acontecer. E de repente, amado amigo e irmão, ela chegou para a filha de Faraó e falou assim: você quer que eu contrate uma das hebreias para cuidar dele para a senhora? Ela falou assim: pode chamar. E de repente, Moisés, sustentado pela rainha do Egito, pela princesa do Egito, foi criado por sua própria mãe. Até que ele teve idade e foi entregue à filha de Faraó. O nome Moisés significa tirado das águas. E Moisés foi levado ao palácio, educado na melhor educação do mundo, na educação egípcia. Moisés teve uma educação que durou 40 anos. Um general egípcio, naquela época, passava até 40 anos estudando e se preparando. Há indícios na história de que Moisés tenha sido um general bem-sucedido no Egito e talvez tenha liderado até algumas batalhas, mas ele foi preparado na maior cultura do mundo e era um homem extremamente preparado. E ele sentia e sabia no seu coração que Deus poderia usá-lo para libertar o seu povo. Mesmo sendo criado junto do faraó, da família do faraó, a mãe dele plantou a semente da palavra no seu coração. Só que, não sabendo esperar o tempo de Deus, quando ele era um jovem general, ele saiu e viu um egípcio agredindo o judeu. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém perto, ele matou o egípcio e enterrou na terra. No outro dia ele saiu para visitar os judeus, e um judeu estava agredindo o outro. Ele falou assim: rapaz, como é que você agride o seu irmão? Não faça isso. E ele falou assim: você vai me matar igual você matou o egípcio ontem? E a conversa chegou no ouvido de Faraó. Faraó tentou matar Moisés, e Moisés, com 40 anos, foge do Egito. Ele vai pelo deserto até chegar à região dos midianitas. Ele dá água para umas moças que precisavam dar água para o seu rebanho. Resultado, o pai delas chama ele para morar na casa delas e ele se casa com uma das filhas daquele homem que era sacerdote de Midian, Jetro, Reuel o nome dele. E aí o trabalho de Moisés agora, durante 40 anos, é cuidar do rebanho do seu sogro. Moisés era um homem cheio de sonhos, cheio de expectativa. Ele julgava que Deus usaria para libertar o seu povo. Mas depois de uma terrível frustração, agora ele fica 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. E ele pensa que a vida dele nunca mais vai passar disso. Aí, saindo daquela região lá onde ele estava, vindo mais para o lado ocidental, rumo ao Egito, ele vai pastorear as ovelhas de seu sogro, perto do Monte Horebe, o Monte de Deus, o Monte Sinai. E quando ele está ali cuidando daquelas ovelhas, já um senhor de 80 anos de idade, a palavra de Deus nos diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, levou o rebanho para aquela região e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Anjo do Senhor, todas as vezes que aparece em maiúscula no Antigo Testamento, está falando da segunda pessoa da Trindade. É a pessoa da Trindade que tem a seu cargo a revelação. Ela não se chamava Jesus ainda, mas quando se torna homem é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você vê o anjo do Senhor em maiúsculas no Antigo Testamento, está falando da segunda pessoa da Trindade, que é a pessoa que tem a seu cargo a revelação de Deus. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor, ou seja, aquele que seria Jesus, apareceu a Moisés. Como? Numa chama de fogo no meio de uma sarça. Uma sarça é uma árvore rasteira que pode ter essa altura, talvez um pouco mais, uma árvore do deserto, e Moisés olhou para aquela sarça e o fogo estava nela, e a chama ali estava, e ela queimava, 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 e não se consumia.
Moisés ficou maravilhado e disse o seguinte: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Deus se revela a Moisés. Veja bem, meu irmão, que não foi Moisés que foi atrás de Deus. Foi Deus, na segunda pessoa da Trindade, que foi atrás de Moisés. Esse Deus, que é o Deus de todos os cristãos, o Deus dos presbiterianos, é o Deus que se revela. Deus quer fazer uma obra grandiosa na vida de Moisés. Então, ele soberanamente chama a atenção de Moisés, se revelando em fogo naquela sarça, de maneira que a sarça não se consome, mas ele revela a sua glória. O Deus ao qual nós servimos vem ao nosso encontro e nós só podemos conhecê-lo porque ele se revelou a nós. Que bênção maravilhosa! Eu comecei lendo Romanos, não foi à toa, sabe por quê? Porque você deve conhecer a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o monge usado por Deus para deflagrar a reforma protestante. Mas Martinho Lutero era filho de um homem, de um mineiro, Hans Luther, que queria que ele fosse um advogado e estava gastando tudo na formação do seu filho. O seu filho passa por uma tempestade na Alemanha, onde caem raios do lado dele, e ele era idólatra e gritou: Santa Ana, me ajuda! Se a senhora me salvar, eu viro monge. E ele largou o curso de direito com o pai dele irado e virou monge. Mas ele tentava aplacar a ira de Deus enquanto era monge agustiniano. Ele açoitava as costas. Nas noites geladas da Alemanha, ele dormia sem cobertor, fazia jejuns sacrificiais, tentando ter paz no coração. E ele morria de medo de Deus. Eles o ordenam sacerdote e ele pensa que aquela hóstia é o corpo de Cristo. E ele tem tanto medo da ira de Deus que na primeira missa que ele vai celebrar, ele não consegue celebrar achando que tinha o corpo de Cristo nas mãos e trava na hora da Santa Ceia. O pai dele fica com tanta raiva e fala: não presta para advogado e nem para sacerdote. Lutero, perguntaram para ele: Lutero, você ama a Deus? E ele disse o seguinte: você me pergunta se eu amo a Deus. Há momentos nos quais eu odeio a Deus. Quando eu vejo Deus com a sua espada de fogo, como um juiz pronto a condenar-me e mandar-me para o inferno por causa dos meus pecados, e eu não consigo agradá-lo, há momentos nos quais eu odeio a Deus. E Lutero, amados irmãos, não conseguia paz no seu coração. No meio da sua angústia, o seu superior o mandou fazer doutorado na Universidade de Wittenberg, em teologia, e lá ele pregava na igreja, estudando a carta de Romanos, para pregar na igreja. Ele leu Romanos 1, 16 e 17, que disse: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E principalmente o 17, dizendo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Ali Lutero entendeu que a justiça de Deus não se dá por causa da minha obediência, porque a minha obediência não pode aplacar a ira de Deus. Eu não consigo obedecê-lo perfeitamente. Então ele entendeu que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Eu posso ser declarado justo quando eu creio na obra do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Lutero diz que quando ele leu esse versículo, foi como se escamas caíssem dos seus olhos, foi como se um peso caísse do seu ombro, e foi como se ele fosse introduzido no jardim de Deus e no paraíso, e naquela hora Deus se revelou a ele. E ele então começou a crer na graça do Senhor, e ele creu. E entendeu que Deus bateu o martelo no tribunal e disse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E ali o Senhor trouxe paz ao seu coração. E assim ele foi salvo, porque Deus se revelou a ele por meio deste maravilhoso livro, a sua palavra, na qual ele fala conosco. Que bênção maravilhosa, irmãos, é nós sabermos que nós servimos a um Deus que se revela. Se você está aqui hoje adorando a Deus e crê em Cristo Jesus, foi porque o Senhor se revelou a você. Por meio do Espírito Santo, Ele abriu os olhos do seu coração e mostrou como Jesus te ama e como Ele deu a vida na cruz para te salvar. Mostrou o quanto você é pecador, mas Ele te ama e Ele veio ao seu encontro. Que bênção maravilhosa, irmãos, é servirmos a um Deus que se revela a nós em sua palavra.
É por isso que nós pregamos a palavra ao pecador, porque quando o Espírito Santo age, ele abre o coração do pecador e se revela a ele, trazendo a ele a graça pela fé na obra de Jesus. O Deus de todos os cristãos, o Deus dos presbiterianos, é o Deus que se revela. Se ele se revelou a mim e a você, por meio da obra de Cristo, que morreu por nós, nós devemos pedir a ele: Deus, dá-me então a bênção de conhecer-te cada dia mais e mais. Sabe por quê? Quando a gente estuda sobre os atributos de Deus, a gente aprende que Deus é incompreensível. O que significa isso, pastor? Compreender é conhecer alguma coisa exaustivamente. Nós podemos conhecer a Deus, sim, porque Ele se revela. Mas nós não podemos conhecer tudo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é infinito e nós somos finitos. Até na eternidade, nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo a Deus. E é por isso que o grande teólogo Agostinho de Hipona dizia que é impossível que o finito possa conter o infinito. Ele usa uma frase em latim, né? Finitum non capax infinitum. É impossível que o finito possa conter o infinito. Sabe por quê? Porque nós somos criados. E ainda quando estivermos na glória, nós somos seres criados e teremos vida eterna, mas Deus é infinito. Então nós vamos passar toda a eternidade conhecendo mais e mais ao nosso Deus e não vamos conhecer tudo dele, porque ele é infinito. Mas se ele se revela, nós podemos orar a ele dizendo o seguinte: Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Esse mesmo Moisés que viu Deus na sarça, em determinado momento disse assim: Senhor, deixa-me ver a tua glória. Que Deus te dê a bênção de conhecê-lo mais, amém, irmão? Que a glória de Deus resplandeça diante dos seus olhos na face de Cristo. E que você, ao contemplar com os olhos da fé a face do Senhor Jesus, seja transformado de glória em glória e conheça cada vez mais o seu Senhor, sendo um homem mais cheio de Deus e mais vazio de si mesmo, porque o nosso Deus é o Deus que se revela. Que Deus te dê a bênção de conhecê-lo cada dia mais e mais, em nome de Jesus, amém. Mas o texto continua a nos apresentar esse Deus maravilhoso, o Deus de todos os cristãos. O Deus dos presbiterianos é o Deus santo. O Deus de todos os cristãos, o Deus dos presbiterianos é o Deus santo. Nós vamos ler agora, irmãos, versículos 3 a 5. Eu vou ler o 3, vocês vão ler o 4 e o 5 comigo. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vamos todos? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Louvado seja Deus. Deus se revela a Moisés como um Deus santo. Deus é santo, 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 e nós somos pecadores. E se nós, com o nosso pecado, sem ser cobertos pela justiça de Cristo, nos aproximamos da santidade de Deus, nós podemos ser destruídos pelo fogo da sua ira. Moisés viu a maravilha da sarça ardendo, a árvore cheia de chamas e não se consumia. Ele diz: verei essa maravilha. Quando foi se chegando, Deus diz: Moisés, Moisés, da sarça, imagina a sarça. Ele: eis-me aqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele sabia que estava diante da face do Senhor. Então, o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus santo. Santo significa que Deus é separado. Deus é totalmente separado do pecado. A palavra de Deus diz lá em Tiago que no Senhor não há sombra de mudança nem variação alguma. Santo significa que Deus é totalmente diferente da sua criação. A palavra santo significa separado. Significa que só Deus está na categoria de criador. Todo o resto é criação e criatura. Nesse sentido, só nesse sentido, ele é totalmente outro. Não é porque ele é o único criador. Mas também santo, santo, santo significa que Deus é
puríssimo e nele não há pecado. E nós que somos pecadores e falhos, temos que nos humilhar diante da sua presença. Uma prova disso para nós, amados irmãos, é o dia em que o profeta Isaías foi chamado por Deus. Ele conta para nós no capítulo 6 do seu chamado, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, anjos, né? Serafim significa aqueles que ardem, anjos que estavam em chamas. Serafins estavam por cima dele no trono. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. Ou seja, eles estão diante do Deus Santo, eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés, diante da santidade de Deus. E eles clamam uns para os outros, dizendo a vozes: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A palavra de Deus diz que quando eles clamaram, as bases do limiar do templo tremeram, houve um terremoto do templo, a voz daquele anjo que clamava, e a palavra de Deus conta que a nuvem de glória entrou no templo e a casa se encheu de fumaça. Isaías, diante dessa visão gloriosa, caiu no chão e disse: ai de mim, eu estou perdido. Algumas versões dizem: ai de mim, agora eu estou morto. Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de puros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías está certo. Lábios impuros significa coração impuro. A boca fala do que o coração está cheio. Não é que ele xingava muito palavrão. O coração dele era impuro, o coração do povo era impuro. E ele viu um Deus santo, santo, santo. E ele se humilha. Ele precisa ser salvo, e ele é salvo no texto. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus é um Deus santo. Nós não podemos zombar de Deus. Nós não podemos brincar com a cara de Deus. Nós não podemos desrespeitar o nome desse Deus. Ele é santo, santo, santo. E a Bíblia usa santo, 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 porque no hebraico não tem superlativo. Não existe a palavra no hebraico antigo santíssimo. Então, quando o judeu quer enfatizar alguma coisa, ele repete. Se ele diz 2 vezes, ele está enfatizando. Jesus, quando diz em verdade te digo, a palavra que ele usa é amém, amém, te digo. Mas quando o judeu quer enfatizar algo acima de tudo, ele repete 3 vezes. E o único atributo de Deus na Bíblia que aparece repetido 3 vezes é santo, santo, santo. Deus é santíssimo. Ele é perfeito. Diante dele, todos os nossos pecados ficam manifestos. Se você sabe que o seu Deus é tão santo, você precisa reconhecer a sua podridão diante dele. Você precisa reconhecer em sua vida tudo aquilo que desagrada esse Senhor. Porque se você vive na escuridão e a sua roupa está totalmente suja, você não vai reconhecer nada. Mas quando você chega perto da luz, toda a sua sujeira é manifesta. E é assim que acontece conosco. Quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa sujeira é manifesta. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você vivia no mundo pecando, fazendo tudo errado e não estava nem aí. Até que alguém te falou de Cristo. E você se aproximou de Deus. E a próxima vez que você foi pecar foi uma porcaria. Porque você se sentiu horrível. Porque você está diante da face de um Deus santo. É porque Deus é santo, irmão, que Ele não tolera o pecado. É porque Deus é santo que Ele tinha que derramar a sua ira sobre nós. Senão, Ele não seria Deus. É porque Deus é santo que Ele mandou seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. E Cristo pagou a nossa dívida, para que nós, lavados de nossos pecados e justificados diante do tribunal de Deus, pudéssemos entrar na presença de Deus, com Ele considerando a justiça de Cristo sobre nós. Então agora você que creu em Cristo, quando você entra na sala do trono, Deus olha para você e não vê você, Ele vê Cristo em você. Porque Cristo pagou o seu pecado. O nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. Se você está aqui e tem vivido na prática do pecado,
Nessa noite a palavra do Senhor te chama ao arrependimento, porque você não pode zombar de Deus. Mas se você reconhece que é pecador e diz, pastor, eu preciso de mudança, o que eu faço? Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados, e você vai ser perdoado de todos os teus pecados. Você vai ser declarado justo pela fé no Filho de Deus. Você vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Você vai ser tornado mais alvo do que a neve. Você vai ser adotado como Filho de Deus. Você vai ser reconciliado com Deus eterno. Você vai ser selado pelo Espírito Santo. Você terá paz com Deus. E você agora poderá, por causa da obra de Cristo, entrar na presença deste Deus Santo e chamá-lo de Pai. Porque este Deus te amou e mandou o Filho dele morrer numa cruz e pagar os teus pecados. É porque Deus é santo que Jesus teve que vir ao mundo morrer na cruz por você. E porque Deus é santo, Ele quer santificar você. Você não pode e não deve continuar a viver do jeito que está vivendo. Você não precisa continuar entregue à sua própria sorte, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para desfazer a obra do diabo em sua vida. Arrependa-se hoje do seu pecado, crê em Jesus, peça perdão ao Senhor, e Deus vai te dar vitória contra o pecado. E à medida que você vai andando com Cristo, você vai vencendo o pecado cada dia mais e mais, e você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz, para fazer de você noiva, esposa santa, para Ele, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Deus quer santificar a sua vida. Que você se arrependa dos seus pecados nessa noite, amém, meu irmão? E que você se deleite na comunhão de um Deus santo, que te amou e deu o Filho dele na cruz para te salvar. Mas, pastor, que outra característica tem esse Deus de todos os cristãos? O Deus dos presbiterianos? O Deus de todos os cristãos é o Deus que se revela. O Deus de todos os cristãos é o Deus santo. Mas esse Deus de todos os cristãos e Deus dos presbiterianos é o Deus do pacto. O Deus de todos os cristãos, o Deus dos presbiterianos é o Deus do pacto. Vamos ler, irmãos, versículo 6. Vamos ler todos comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus é um Deus de aliança, irmão. Deus é um Deus de pacto. Moisés não conhecia o Senhor ainda, mas Deus diz para ele: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Arão, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou um Deus de Jacó. Deus, amados irmãos, fez um pacto com Abraão. Lá em Gênesis 12, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus conta: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus se revelou a Abraão, fez sair da sua família, renunciar a tudo quanto tinha, obedecer a palavra de Deus. Deus prometeu que ia abençoá-lo. Ele não podia ter filho, Deus falou para ele: vou te dar uma grande descendência. E Deus deu. Deus falou para ele: eu vou dar a terra para onde você vai, para você, será tua. E Deus deu, amados irmãos. Mas Deus prometeu a Abraão, no pacto que fez com ele, que por meio da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Jesus nasce na família de Abraão, para que pecadores de cada raça, de cada tribo, de cada língua e de cada nação sejam abençoados pelo Filho de Abraão, que é Jesus. A família de Abraão, através da obra de Jesus na cruz do Calvário, abençoa gente de cada raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. E é por isso que nós, os que cremos em Jesus, agora somos chamados de filhos de Abraão. Porque Abraão é o nosso pai na fé. Ele foi o primeiro a crer. Ele creu na promessa de Deus. E todo aquele que crê em Jesus é considerado filho espiritual de Abraão. E Moisés ainda era filho de Abraão,
fisicamente. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus tinha dito para Abraão, vou mandar seus filhos para o Egito 400 anos, depois vou expulsar todos os cananeus daqui, e o meu povo vai assumir a terra. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Que bênção maravilhosa, irmãos. É nisso que descansamos. Nessa igreja presbiteriana, nós cremos na teologia do pacto. Quando o Pentecostes vem, o Espírito Santo cai sobre a igreja. Pedro prega o Evangelho de maneira maravilhosa, fala sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, e depois conclama os que ali estão a crer em Cristo. Aqueles que estão ali perguntam, o que nós podemos fazer para ser salvos? Pedro diz, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus, e ele diz lá no final de Atos 2, porque para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Deus é um Deus de aliança. É por isso que quando nós cremos em Jesus, a gente traz os nossos filhos e no batismo eles recebem o selo da nova aliança. E nós os criamos do Senhor e eles não são nossos, eles são do Senhor. E esse Deus maravilhoso promete abençoar os nossos filhos até a 1000ª geração, se eles continuarem temendo e crendo e andando nos caminhos do Senhor. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de aliança. Deus se revela a Moisés como Deus que prometeu guiar aquele povo, salvar aquele povo, cuidar do seu povo. E Deus cumpre as suas promessas. Como ele prometeu para Abraão, ele também nos prometeu um lugar garantido nos céus. E quando ele transformar o novo céu e a nova terra, nós estaremos ali na terra prometida. Deus prometeu que nós somos parte do seu povo. E ele nos deu um soberano Senhor da aliança, Jesus, que vai reinar sobre nós eternamente. Nós podemos confiar em todas as promessas que Deus nos dá em sua palavra, porque Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança. É por isso que ele disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu fiz promessas para Abraão, eu fiz promessas para Isaac, eu fiz promessas para Jacó, e eu vim aqui agora cumprir todas as minhas promessas. Você já parou para pensar que quando você crê em Jesus, você está em aliança com Deus? Que quando você crê em Jesus, agora a sua família está debaixo da aliança com Deus? E que Deus tem o compromisso de abençoar você por sua graça e nunca permitir que você seja arrebatado da mão dele. Ele promete que vai te carregar no colo. Ele promete que vai cuidar de você. Ele promete que nunca vai te abandonar. Ele promete que ainda que você passe por situações difíceis, todas elas cooperarão para o seu bem. E até quando passar pela aflição, você vai reconhecer, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, como diz o Salmo 119, 71. Ele promete te salvar, promete não te deixar, promete não te abandonar, promete ir com você até o dia final. Ele promete levar você à glória, porque ele deu Cristo Jesus na cruz para te salvar. Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança. Moisés pode confiar no Senhor em tudo aquilo que ele vai falar. Eu e você podemos confiar nesse Deus, porque ele deu Jesus na cruz para nos salvar. Eu fui pastor no Chile 10 anos. Tinha uma música do cantor Marcos Witt que eu gostava muito. Ele no coro dizia assim, Deus do pacto, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guia meu destino. Deus do pacto, confio em tua promessa, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus tem uma aliança com você. E ela foi selada com sangue. Ele derramou o sangue do filho dele numa cruz, para mostrar que ele não está de brincadeira com você. O compromisso dele com você é até o final. Então, quando você passar por momentos difíceis, não duvide desse Deus. Não deixe de crer em sua bondade.
Ele pagou caro pela sua salvação. E ninguém tira você das mãos dele. Então, não se oponha a esse Deus, porque se ele tiver que corrigir você, ele vai corrigir você. E se ele deu Cristo Jesus na cruz por você, ele vai te levar para o céu de um jeito ou de outro. Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, mas Deus é fiel e ele vai cumprir na sua vida as promessas do Senhor. Não se oponha a Deus, porque ele te ama tanto que ele é capaz de arrasar com você para te quebrar, para te levar para a glória e para fazer de você alguém parecido com Jesus. Então se humilhe e diga: Senhor, faz na minha vida a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Amém, meu irmão? Que nós confiemos nas promessas desse Deus. É por isso que essa igreja continua pregando o Evangelho, porque ela serve a um Deus fiel, um Deus que tem aliança com o seu povo. Que bênção maravilhosa. Eu não sei se você sabia tudo isso sobre o seu Deus, mas o texto nos diz que o Deus de todos os cristãos, o Deus dos presbiterianos, é o Deus que se revela, é o Deus santo, é o Deus do pacto. Mas, em último lugar, nessa noite, o texto nos diz que o Deus de todos os cristãos, o Deus dos presbiterianos, é o Deus que salva. O Deus de todos os cristãos, o Deus dos presbiterianos, é o Deus que salva. Você vai ler comigo responsivamente, versículos 7 a 10. Eu leio o 7, vocês o 8, eu o 9, todos o 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Vocês, o 8. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Todos comigo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, que bênção maravilhosa. Deus agora diz a Moisés que está vendo a aflição do seu povo no Egito. Seu povo está sendo obrigado a construir as pirâmides, fazer para Faraó cidade celeiro como Ramsés e Pitom. Eles têm que pegar o barro e tomar o tijolo e trabalham duramente como escravos. E o Senhor é o Deus que vê o sofrimento do seu povo. Se você está passando por um grande sofrimento, uma grande aflição, Deus está vendo. Ele diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor. O povo estava dizendo: Senhor, onde é que o Senhor está? Por causa dos seus opressores, dos seus exatores. Deus diz: eu conheço-lhe o sofrimento. E o verbo para conhecer significa que Deus sentia a dor deles. O Senhor se identificava com o sofrimento deles. Ele diz: por isso agora eu desci e vou libertar o meu povo dos egípcios e vou fazê-lo subir a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, terra onde eles seriam sustentados com fartura, não seriam escravos, teriam tudo de bom. Diz o texto que é o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do jebuseu, de todo aquele que termina com eu. Ah, meu querido amigo e irmão, Deus tirou os cananeus daquela terra, conforme prometeu. E ele diz que a razão que ele faz isso é porque o clamor dos filhos de Israel está chegando a ele. Ele diz: eu estou vendo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O povo de Deus está sendo massacrado. E aí ele diz a Moisés: vem agora, e eu te enviarei, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A partir daqui daria outra mensagem, porque a partir daqui eu prego uma mensagem sobre os obstáculos que Moisés põe ao chamado de Deus. E Deus destrói todos. Talvez eu pregue essa mensagem daqui 2 semanas no Conexão. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus viu a dor do seu povo e chamou Moisés para libertar o povo. Moisés é um líder pecador, ele vai simbolizar Cristo, ele vai ser o mediador da antiga aliança.
Mas ele resiste o chamado de Deus totalmente, diferente de Jesus, que aceitou o chamado de Deus para nos salvar. Mas ele tipifica Cristo aqui. Deus o levanta para ser um instrumento de libertação do seu povo. E aqui, amados irmãos, esse texto maravilhoso nos ensina que como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, Deus liberta cada um de nós da escravidão do pecado, da escravidão da opressão desse mundo e da escravidão do diabo. Para libertar o povo dos egípcios, ele levantou um mediador que resistiu, que era falho, que era pecador, que era Moisés, mas mesmo assim Deus o usou. Mas para nos salvar, ele mandou um mediador perfeito, aquele que não tinha pecado, aquele que era um com ele desde a eternidade. E ele fez com que ele viesse ao mundo, nascido de um ventre de mulher. E ele é Deus e homem ao mesmo tempo, porque tinha que ser alguém do tamanho de Deus para pagar o nosso pecado. Se não fosse do tamanho de Deus, não pagaria, porque nós ofendemos a um Deus eterno. Mas tinha que ser alguém que é homem como nós, porque para nos representar, tinha que representar a nossa raça e tinha que ser homem. O nosso primeiro pai, que nos representou mal, Adão, era homem, por isso nós nos tornamos pecadores. Então agora o segundo representante na aliança tem que ser homem, mas tem que ser Deus. E por isso Cristo nasce de mulher, mas é o eterno Filho de Deus, é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ele é totalmente homem e totalmente Deus, e vem ao mundo para pagar o nosso pecado e para nos libertar da escravidão eterna. O mesmo Deus que salvou, querido amigo e irmão, o povo no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que nos salva hoje, por intermédio da pessoa de Jesus. E esse Deus que te salvou, querido amigo e irmão, do mesmo jeito que usou Moisés, um pecador, pode usar você para ser uma bênção nas mãos dele. Há uma frase do evangelista Moody que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: Moisés passou 40 anos achando que ele era alguém. Os primeiros 40 anos, Moisés achava que ele era o tal. Aí ele foi escorraçado do Egito. Aí a segunda parte diz assim: Moisés passou 40 anos achando que ele era alguém. Depois ele passou 40 anos achando que ele era um Zé Ninguém. Mas os últimos 40 anos da vida dele, ele viu que Deus pode fazer através de um Zé Ninguém. Talvez você está achando que é alguém. Deus vai te mostrar que você é um Zé Ninguém. Mas quando você reconhecer que você é um Zé Ninguém, você vai ver que Deus gosta de fazer coisas através de Zés Ninguéms. Que nós nos humilhemos na presença do Senhor e busquemos a sua glória em tudo que fizermos, porque Ele nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. Hoje nós aprendemos que o Deus de todos os cristãos, o Deus dos presbiterianos, é o Deus que se revela, é o Deus santo, é o Deus do pacto, é o Deus que nos salva. Se nós temos esse Deus tão maravilhoso, irmãos, que deu Cristo Jesus na cruz por nós, que tem uma aliança conosco, que quer nos santificar, que se revela a nós, nós não podemos mais viver para nós mesmos. Tal como Moisés foi obrigado a aprender que ele tinha que consagrar a sua vida ao Senhor, nós também somos obrigados a entender que agora nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus. E se fomos comprados por esse Deus maravilhoso, agora nós vivemos para a glória dele. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo que fizermos tem que ser para a glória desse Deus. Nós não cremos, irmãos, como a maioria que crê que quando você vem na igreja, você se comporta como um santo, e você até canta aquele canto gregoriano, né? Oh, parece um anjo na igreja, mas saindo das paredes da igreja, você vive lá fora como um demônio. Nós não acreditamos nisso. Nós, como cristãos presbiterianos e reformados, acreditamos que toda a vida é vivida diante da face de Deus. Onde nós estamos, a cara de Deus está ali diante de nós. E é por isso que nós temos esse momento de culto espiritual. Mas quando a gente sai daqui, o culto não acaba. O culto continua. Porque a nossa vida é culto. Então eu piso fora da cama de manhã, é culto. Enquanto eu trato a minha mulher, eu adoro a Deus, tem que ser culto. Eu crio meus filhos para a glória de Deus, isso é culto. Eu trabalho para a glória de Deus, eu exerço meus dons, eu estudo, eu ouço pessoas, eu invisto na vida de pessoas, eu tento pregar o Evangelho, porque eu quero viver por aquele que deu a vida na cruz por amor de mim. Esse é o meu grande Deus.
o Deus que se revelou, o Deus que é santo, o Deus que tem uma aliança comigo, o Deus que me salvou. Quando você entende quem é esse Deus e o que Ele fez por você, você para de viver para você e você começa a viver para Jesus. E você consagra a sua vida para ser uma bênção nas mãos dEle. Conhecendo esse Deus maravilhoso, o que você vai fazer com a sua vida? Você vai continuar olhando só para o seu próprio umbigo? Ou você vai entender que você é um instrumento de Deus para ser uma bênção nesse mundo, na sua casa, no seu trabalho, pregando o Evangelho e dando testemunho de Jesus, sendo bênção aqui, ali e além, porque você conheceu a maior de todas as bênçãos, o Deus das Escrituras, o Deus que te amou, o Deus que deu Jesus na cruz para te salvar. E conhecendo esse Deus maravilhoso, você pare de viver para você e viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Que Deus se revele a você, amém, meu irmão? Que Deus faça de você um homem mais santo. Que você confie no pacto que Ele tem com você. Que você, como salvo, viva para a glória de Deus e pregue o Evangelho a muitos, para que muitos sejam salvos e estejam conosco num relacionamento com esse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita conhecê-lo mais e mais. Em nome de Jesus, amém.